Fala você ligado aqui no canal Bora Fazer um Curta, e hoje eu vou falar sobre O Artista do Desastre, que é um filme que eu vi agora no Festival do Rio, e que é um filme produzido, dirigido e estrelado pelo James Franco, que conta a produção do The Room, que é considerado meio que o Cidadão Kane dos filmes ruins, e que era um filme de 2003, se eu não me engano, e que ele parecia ser muito mais antigo do que ele realmente era. Ele foi produzido, dirigido, roteirizado e estrelado por um cara chamado Tommy Wiseau, que é até hoje um sujeito bem misterioso, sabe-se pouca coisa sobre ele, não se sabe nem a idade dele. O filme original ele era uma bagunça absoluta, ele era um filme com um roteiro sem coesão nenhuma, com situações inacreditáveis, diálogos absurdos, tentativas porcas de fazer o espectador chorar, personagem que tinha câncer de mama e aí depois o roteiro meio que esquecia disso, e aí depois um personagem que era envolvido com drogas e o roteiro também esquecia disso, uma festa que rolava uma briga e aí o personagem imitava uma galinha no meio da briga. Era um roteiro, um filme absurdo com sequências de sexo que pareciam ter sido retiradas de um soft porn bem meia boca daqueles do Telecine Action de madrugada. E o filme, ele acabou ganhando uma legião de fãs. Sabe aquele conceito de guilty pleasure, do tão ruim que é bom? Então, nenhum filme se aplica tão bem a essa regra quanto The Room. Mas esse filme aqui, do James Franco, O Artista do Desastre, se o The Room era um filme que divertia pelos motivos errados, O Artista do Desastre é um filme que diverte pelos momentos certos. Ele é um filme bem mais autoconsciente do que o The Room. E assim, a primeira coisa que me chamou a atenção no Artista do Desastre é o fato do personagem principal, o Tommy Wiseau, ele é encarado pelo roteiro de uma maneira multifacetada e até bem justa. Ele é um personagem ridículo, ele é uma pessoa que a gente ri dele o tempo todo, ele é um cara completamente maluco que a gente não faz a menor ideia do que tá passando pela cabeça dele, mas ainda assim o filme ele não fica ridicularizando ele o tempo todo ao ponto de esquecer o fato de que ele tinha boas intenções. Porque, na rigor, o Tommy Wiseau, ele nada mais é do que um sujeito que estava em busca dos seus sonhos. Ele claramente tinha várias maluquices dele lá. Ele podia até ser escroto com as pessoas de vez em quando, mas ainda assim ele era um sujeito sonhador. Ele queria conquistar um objetivo de vida para se sentir bem. E o filme, ele leva isso em consideração. Ele não se limita a sacanear o Tommy Wiseau e encarar ele como uma figura digna de vergonha do início ao fim, de maneira ininterrupta. E nesse sentido, a comédia do Artista do Desastre, ela funciona com alguns toques de dramaticidade que surgem de uma maneira pontual. O filme é uma comédia escrachada, não há a menor dúvida disso, mas ele consegue inserir alguns toques de realismo, vamos dizer assim, na persona do Wiseau. E nesse sentido, a atuação do James Franco ela é fundamental para que o personagem ganhe vida e funcione. E a atuação do James Franco ela consegue passear muito bem por todos esses momentos. Logo na primeira cena do filme, a gente vê toda a vitalidade do James Franco no filme, onde ele começa a atuar e usar toda uma expressão corporal e ele escala um aparato técnico. Você já percebe que a atuação do James Franco, no mínimo em termos de performance física, ela vai ser eficiente. Outros momentos, por exemplo, onde o James Franco fala que isso daqui tá parecendo A Bela e a Fera, sendo que eu, obviamente, sou a Bela. A ironia, o sarcasmo presente na voz dele funciona perfeitamente. E no finalzinho do filme, sem spoiler, claro, onde ele começa a chorar porque ele percebe que o The Room é uma merda de filme, você, como espectador, você sente pena do personagem dele. Ou seja, o filme ele consegue transitar muito bem entre todas essas emoções que compõem o Tommy Wiseau. Além, é claro, do James Franco, que tá divertidíssimo, ele consegue resgatar muito bem todos os trejeitos e características do Tommy Wiseau, aquele sotacão supostamente polonês, aquela performance, aquela posição física que é super espaçosa, aquele cabelão, o olhar de peixe morto e o tom de voz como se ele estivesse sempre bêbado. Ele é um personagem que parece ter saído da família Addams. E o James Franco, ele ressalta isso de uma maneira muito divertida e muito engraçada. Além do filme ter momentos cômicos muito bacanas, e ele tem muitos momentos cômicos muito bacanas, por exemplo, tá aí num teaser aí da internet um momento onde o James Franco ele tenta
várias vezes recitar algumas palavras e essas palavras se tornaram icônicas no filme original, esse momento é muito divertido também no filme. Pra completar, eu acho que o Artista do Desastre, ele tem uma mensagem muito legal, que é de encontrar o valor presente nos filmes ruins. Eu até costumo falar isso com alguns amigos meus, que assim, a arte, ela é muito complexa e você não pode simplesmente taxar algumas obras como se elas não fossem arte e pronto. Você não pode dizer que um filme ruim, ele é imprestável de uma maneira absoluta. Até as piores obras, elas podem ensinar a respeito da arte, da linguagem, através de contra-exemplos e claro, os piores filmes, eles também podem ter algum significado, um valor para as pessoas. E isso é uma coisa que o Artista do Desastre realça muito bem. Por mais que o The Room seja um filme péssimo e ele gere risadas involuntárias, essas risadas ainda são risadas, então o público teve um bom momento assistindo ao filme. Então esse é o valor do filme, ele consegue fazer as pessoas se sentirem bem assistindo, por mais que ele seja uma porcaria de filme. E essa mensagem do Artista do Desastre, ela é muito interessante e muito complexa a respeito da própria arte. E isso me lembrou inclusive uma frase do Anton-Ego no Ratatouille, onde ele fala que nós críticos devemos encarar que até a pior das obras pode ser mais significativa para alguém do que a nossa análise. E o Artista do Desastre, ele tá bem conivente com essa lógica. Claro que, assim, a função da crítica é analisar a obra de um ponto de vista bastante objetivo, usando critérios bastante sólidos. Mas a verdade é que o gosto das pessoas é bastante variável e um filme ruim sempre pode ter algum valor para essa pessoa. E isso é uma coisa que o Artista do Desastre realça de uma maneira tocante até. E esse é um dos motivos pelo qual eu gostei tanto de Artista do Desastre. Tem vários momentos no filme, na questão da comédia, tem vários momentos no filme onde você olha, e quem nunca viu The Room, provavelmente vai olhar o Artista do Desastre e vai falar, cara, momento, piadinha forçada, não deve ter sido assim na vida real. Só que quem viu o The Room vê os absurdos que ocorrem no Artista do Desastre e fala, ok, deve ter acontecido mesmo. É um filme muito divertido, é um dos melhores filmes que eu vi aqui no Festival do Rio, e quando estrear aí em janeiro, eu vou tentar ver de novo, porque eu gostei muito, é um dos melhores filmes que eu vi até agora no Festival do Rio, esse Artista do Desastre. E eu indico que todo mundo assista aí quando estrear. Que é um filme realmente muito bacana. Ele faz jus à admiração que The Room inspira nos seus admiradores. Com essa eu me despeço, um grande abraço e até a próxima.